profissionais Ô, de saúde. Cláudio, você que é representante de laboratório, visita os médicos, visita os hospitais. Você sabe dizer se na iniciativa privada também há valorização também dos profissionais ou é igual? Porque eles tem a questão do lucro também na medicina privada, na iniciativa privada. Eu não entendi. Você que é sempre você, né? Você é representante de Laboratório, você visita os médicos, visita os hospitais, coisa e tal. Lá é diferente? Lá eles recebem bem os funcionários? A estrutura privada, ela oferece um pouco mais, não que seja também uma coisa grandiosa. Tem o lucro, né? tem a questão do lucro. Exatamente, lá, não né? que seja o problema de salário é um problema do país, de uma maneira geral. Agora eu vejo médicos andando com vários carros. A remuneração é maior, Babade. O médico hoje é um profissional que não falta emprego para ele. Eu falei isso em alguns programas atrás. Você abre os jornais de emprego... Está faltando médico no Brasil. A demanda é impressionante. Em clínicas particulares, em profusão, pedindo médicos. Então, o cara olha aquilo ali, vai trabalhar numa condição melhor, vai ganhar um salário maior. Ele se desestimula a ir para o serviço público. Quem vai é aquele médico realmente que tem, como você disse, aquele espírito de se doar, de fazer o bem, de atender na medicina, bem, o sanitarismo, acredita né? na sanitarismo, medicina, exatamente. Medicina tem médicos hoje que simplesmente abandonaram o serviço público. Eu conheço vários deles, né, ao longo de anos, visitando, que ele fala assim, olha, serviço público eu não quero mais, porque não dá mais. Principalmente aquele médico mais experiente, que já está com uma certa estabilidade financeira, ele não quer mais passar aqueles dobrados que passa às vezes o médico recém-formado, que ainda busca ainda o caminho do serviço público, né? Então essa questão da valorização é muito importante. Então quando se vai o governante vai para a mídia anunciar, né, que vai tentar resolver o problema de saúde com melhorazinhas, porque não vai efetivamente investir recursos significativos que vão mudar o quadro. E deixa de falar no que vai fazer pelo profissional, dizendo assim, não, o aumento nós vamos ver. Quer dizer, ali é fundamental, é questão de importante que é valorizar o profissional para que ele possa devolver isso em bom atendimento para a população. Em tempo, Cláudio, sabe quando foi até o candidato oficial, quando foi anunciado o pacote de bondade, entendeu? Em que ia dar o reajuste esse mês de 6% a 10%, parece que não vão dar nada, sabe por causa de quê? Porque a folha está tão inchada que, para não agredir a tal como é o nome daquilo? A lei de responsabilidade fiscal. Parece que não tem margem, entendeu? Eles estão dizendo isso. Se é isso, eu também não sei, entendeu? Não vai dar nada, sabia? Em função da lei de responsabilidade. Eu acho que isso aí é mais uma coisa que serve de alerta para a população, entendeu? É aquela coisa, repetir o mesmo erro, né? E isso a gente vê, você falou muito bem isso, eu escuto muita reclamação na rua sobre vários aspectos. Eu acredito que a saúde seja uma delas. Mas quando vem um momento onde o cidadão tem chance de fazer alternâncias, de fazer mudanças políticas dentro da cidade, acontece a mágica das urnas e a coisa não muda nada. Troca-se, às vezes, 6 por meia dúzia. O modelo, como dizia o Rogério Magri, fica imexível, entendeu? Porque a pressão de pessoas que se utilizam do modelo para ter ganhos, sejam eles políticos ou financeiros, é muito grande. E o governante, sem coragem de romper com essa estrutura, não muda. Entendeu? Tem que ter alguém que tenha a coragem, né, e o compromisso de romper com determinadas estruturas municipais, estaduais, do governo federal. Em todas as esferas do poder você vê isso, né? E que acredita, né? E que acredita nisso, né? Exatamente. Pode ser diferente, tem compromissos, entendeu? Com um novo modelo, com a nova sociedade. Não, né? Exatamente. Conseguiu restabelecer a linha aí, produção? A pessoa não conseguiu, né? É uma pena. Às vezes acontece... Esse Marcelo é aquele Marcelo é o Marcelo que foi secretário de Arraial do Cabo? Ele estava querendo entrar na linha aqui, parece que não conseguiu. Uma pessoa que entende da área de saúde, né? Às vezes tem até uma visão... Cuba, ele inclusive disse que tem uma visão em algumas conhece questões bem o sistema divergentes da nossa, mas queria participar. Mas ele disse que visitou, ele esteve em Cuba, visitou, conhece bem o modelo cubano, diz ele, pelo menos ele diz na mídia isso, né? Caiu o telefone e caiu aqui a nossa MSN, né? Às vezes acontece, a população nos perdoa por essas pequenas falhas técnicas, né, Babade? Acontece, né?
Mas você queria abordar aquela questão do modelo europeu e do modelo americano? Não, eu já falei, eu iniciei falando, a formação, né, uma coisa focado numa base humanística, né, que o ser humano vê o ser humano como um todo. Já o modelo norte-americano, ele vê em parte a mão, o braço, a unha, a cabeça, a orelha, entendeu? Entendi. E isso favorece a chamada medicina privada, entendeu? Se você quer fazer uma medicina, entendeu, preventiva, você tem que ver o todo, entendeu, integralmente. O médico, o profissional médico que trabalha no posto de saúde da família, ele tem uma formação específica, nós chamamos eles de generalista. Ele entende um pouco de clínica geral, ele entende um pouco de pediatria, de ginecologia, de cardiologia, e ele tem um treinamento, existe um programa de treinamento para prepará-lo para essa situação. E, inclusive, nas unidades de emergência, que não é o caso da UPA, o cidadão que trabalha ali, ele não pode ser apenas um clínico geral e um pediatra, não. Ele tem uma especialidade chamada socorrista, onde tem também um treinamento que permite aquele profissional médico ali ter uma capacidade técnica e de fazer diagnóstico dos mais diversos temas. Então, hoje, a questão da UPA é assim, tem o clínico geral e o pediatra. Quer dizer, se chega um quadro grave de cardiologia, com todo respeito ao clínico geral que está lá, às vezes ele não tem o preparo adequado para poder tratar um quadro desse mais grave. Se chega um paciente politraumatizado, de fraturas múltiplas num acidente de carro, às vezes aquele clínico geral que está ali, ele não tem o preparo adequado para dar aquele primeiro atendimento. E, Babade, esse primeiro atendimento, às vezes, que é dado, é questão de vida ou morte, você sabia? A forma como vai atender, a forma que vai fazer o diagnóstico correto daquele quadro que está ali, pode representar a diferença entre a vida e entre a morte. Então não se pode brincar com a vida das pessoas. Não, é brincar de Deus, né? Não se pode brincar com a vida de Deus, das pessoas. Né? Exatamente, exatamente. Tipo brincar de Deus. Isso, um fato que ocorre aqui em Cabo Frio também, muito complicado, é a questão das UTIs neonatal. É outra questão que eu acho que é caro, mas o município tem que buscar ter uma unidade de UTI neonatal, porque às vezes tem que deslocar isso para o serviço privado, os leitos já são pequenos no serviço privado, se tem 4 leitos e chega a 5 crianças, é aquela escolha de Sofia. Você não pode... Então, é um dever do Estado, entendeu? E se o município não conseguir colocar isso à disposição da população, tem que chegar com toda a transparência, sem enganar e colocar corretamente. Ô, Cláudio, isso não é proposital, não? Essas questões mais graves, Babade, eu nem acredito, porque isso aí seria brincar com a vida humana, entendeu? Mas nas questões mais simples, como a gente falou, do atendimento ambulatorial na central de marcação de consultas, a gente chega a querer acreditar, porque é criar a dificuldade, às vezes, para vender a facilidade, porque as pessoas que estão lá conhecem de medicina, conhecem de saúde pública também, ninguém ali é desconhecedor do assunto. E por que não resolve? E é uma coisa, Babade, que não é da agora não, é de décadas. É um modelo político que foi implantado assim. A crítica que a gente quer fazer aqui não é especificamente esse governo, não. Porque o governo anterior... É uma fábrica de... São os mesmos. É uma fábrica de político assistencialista. O secretário de saúde hoje é o mesmo secretário de saúde do governante anterior, que às vezes vem Entrou, critica saiu, a atual administração. São os mesmos, né? Critica a atual administração. É igual o cachorro quando procura o rabo, né? Fica rodando, procurando morder o rabo, né? São os mesmos, né? Você vê a questão do 2º distrito, que um companheiro comentou aqui, o Tadeu aqui pela internet, antes de cair aqui, infelizmente, a nossa... Peço desculpa aqui, caiu nosso link, né, da MSN. Ele comentou aqui a questão do 2º distrito, o descaso do Hospital de Tamoios, não é de 6 anos, não. Aquilo é um elefante branco, diz que não tem nada, né? É só carcaça aquilo lá, né? Não tem equipamentos, não tem nada. Precário, quer dizer, é distante do município de Cabo Frio. Se você tem um evento de emergência lá, para você trazer... Mas consta, quando a gente passa por lá, que tem um hospital lá, mas diz que é tudo vazio lá por dentro. Não representa como hospital. As pessoas do 2º distrito falam assim, a nossa emergência é Rio das Ostras. Isso é muito vergonhoso para a cidade de Cabo Frio, ver que os habitantes de Tamoios, quando tem um atendimento emergencial grave, às vezes, ao invés de virem para Cabo Frio, vão para Rio das Ostras, porque até geograficamente, né, infelizmente, acaba sendo mais perto.
né, do que Cabo Frio. Então, aquela questão lá do segundo distrito que acontece em Tamoios é incrível. Outro dia, um companheiro se queixou aqui com a gente que não tinha ortopedista, que a mãe dele, ou se eu não me engano, a tia, fraturou uma perna, ele levou para lá e quem atendeu foi uma pediatra. Quer dizer, estão brincando, né? Estão brincando. Ainda bem que tem pediatra lá, né? E Porque ele diz teve... que é uma coisa difícil, né? Umzinho acaba tendo, às vezes não tem a demanda necessária. E ele teve que contactar um amigo, era uma pessoa humilde, né? Não tinha assim, recursos para alugar um táxi, uma coisa assim. E um amigo de carro socorreu ele no Hospital de Rio das Ostras. E o secretário de Saúde de Rio das Ostras reclama disso também. Ele reclama que atende um contingente populacional de Cabo Frio. Então, se a gente quer reclamar que atende de São Pedro, de Arraial de Búzios, tem que entender a reclamação. É o roto falando desfarrapado. Entendeu? Não que a gente ache que o Serviço de Saúde Pública de Rio das Ostras seja um primor, mas ao que tudo indica, até por causa da situação, é muito melhor do que o de Tamoios. Então, essa história de querer também responsabilizar só essa administração, a gente aqui não é crítico de uma administração. Não, é um modelo. A gente é crítico de um modelo de gestão, de gestão pública, que, na nossa opinião, não prioriza as questões fundamentais, e a saúde e a educação, na nossa opinião, são duas questões fundamentais, né? E também questões ligadas a saneamento e meio ambiente. Porque o saneamento, Babade, é fundamental também para prevenir doenças. Saneamento é... diarreia. Saúde. Obra de saneamento reduz a mortalidade infantil. A Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns dados estatísticos que ela mostra que para cada R$ 1 que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Aliás, não é R$ 1, eles falam em dólar. Para cada $1 que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde, né? E a produção aqui, mais uma vez, a gente perde, né, o controle da hora, nos avisa que está na hora de terminar o programa, né? Tá em cima da hora, né? Nós temos a frase do dia, que é pertinente, né? Digamos assim, um alerta, é uma chamada de atenção à população, e vamos sortear o livro. Você queria dar aí o recado final aí? O recado é que o eleitor, entendeu? O cidadão, que tem o voto como instrumento para mudar essa situação, entendeu? Tem que refletir sobre, né? E a gente está aqui para dar elementos, dar informação, para trazer reflexões, não é? E mais uma vez, canal aberto. Se alguém se sente atingido, se alguém quer se contrapor, né, pode colocar. Democraticamente, por debate. Hoje aconteceu um probleminha técnico que dificultou, mas não é, isso aí foi uma fatalidade hoje, mas normalmente, e foi também só no final do programa agora, né, que caiu aqui e caiu lá. Então vamos deixar a frase do dia, porque a história se repete, a gente sabe que isso aí vem se repetindo, e eu quero deixar uma frase do Marx, né, do Karl Marx, onde ele fala isso com uma propriedade impressionante. Olha só, a história se repete, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Então, só depende da gente deixar que a história se repita como farsa, porque como tragédia, ela já está aí. Então, frase, e isso foi dito no século XIX, né, Babá? Frase do Karl Marx, a história se repete, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. O genial Karl Marx, ato final, um dos maiores homens que a humanidade já produziu. Ato final, vamos aqui sortear o livro, né? Contra toda a expectativa, Cuba chega lá. E na saúde, realmente, Cuba causa aí inveja a muito país desenvolvido, né? Muito país desenvolvido. Então, vamos sortear aqui quem foi o ganhador da obra aqui. Vamos aqui. Aí nós temos que colocar o óculos. Foi o Rafael Dudley, que nos acessou aqui pelo MSN, né? Nós vamos fazer aqui um contato aí com o Rafael e vamos levar lá o livro para ele, lá o livro da Jurema Finamora. Babade, grande abraço, né? Vamos marcar um novo encontro aí com a nossa turma aí para a próxima quarta-feira, né? No novo Cidadania e Socialismo. Quero voltar a dizer, para finalizar, que saúde e educação vão ser temas recorrentes aqui no programa. E desejando, como sempre, que o sol possa nascer para todos nós. Um grande abraço e até lá. Você acabou